Fala, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui de volta e hoje eu venho com uma pergunta que está aqui nesse livro. Você seguiria Jesus mesmo que isso não fizesse sentido? Essa é a grande questão do livro A Insanidade de Deus, do Nick Hipken. Esse livro me rendeu excelentes horas de leitura nos dias que eu estava com uma crise de coluna muito forte, travada na cama, e esse livro me adotou. A gente costuma dizer que o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus, e é verdade. Mas o que seria para nós um lugar seguro? É essa grande pergunta que o Nick e a sua esposa Ruth fizeram quando chegaram na Somália no ano de 1992, logo quando irrompeu uma série de guerras, problemas civis. A necessidade na Somália naquela época e até hoje é tão imensa que o Nick e a sua equipe distribuíam comida, alimento para 50 mil pessoas por dia. Tamanha era a necessidade e ainda assim isso era uma gota no oceano. Você já passou por uma crise de fé? Foi exatamente isso que aconteceu com o Nick e com a sua família quando eles passaram por uma tragédia muito grande. E eles não conseguiam entender, não conseguiam explicar aonde estava Deus em meio a tudo aquilo. E eles então começaram a se perguntar se eles eram capazes de confiar em um Deus que é impossível de ser controlado por nós. Num determinado ponto, depois dessa tragédia familiar que ocorreu, eles estavam se questionando se tudo aquilo que eles estavam fazendo, a distribuição de comida e todo o trabalho na Somália, se aquilo estava valendo a pena, se Deus realmente estava agindo na Somália, um país com poucas centenas de cristãos, uma quantidade tão inexpressiva, e eles não conseguiam ali chegar com o evangelho, e eles se perguntavam se tudo aquilo estava valendo a pena. Existe um provérbio, um ditado somali que diz assim: a Somália contra o mundo, o meu clã contra a Somália, a minha família contra o meu clã, eu e meu irmão contra a minha família e eu contra o meu irmão. Esse é um ditado que retrata muito, expressa muito a realidade da Somália. E o Nick e a sua esposa estavam se perguntando se o que eles estavam fazendo ali há tantos anos, se estava surtindo algum efeito nessa realidade. E eles chegaram à conclusão que se Jesus não for a resposta para a condição humana, então não existe resposta. Eles realmente insistiram que sim, Jesus Cristo é a resposta para a condição terrível da humanidade. Foi aí que então começou uma busca, uma saga do Nick por procurar respostas, por procurar entender como os cristãos estavam vivendo ou sobrevivendo em países de intensa perseguição, como ocorre na Somália, um país muçulmano. E ele começa a visitar países, começando pela antiga União Soviética, pela Rússia, pela Ucrânia, pelos países do leste europeu. Ele começa a entrevistar, a ouvir cristãos que passaram ou passam por contextos de perseguição. Depois disso ele chega na China, ele vai para o Sudeste Asiático, para a Ásia Central, até que por fim ele volta para o coração do Islã, ele volta para o Oriente Médio, para os países da África. Ele queria entender como o evangelho poderia florescer numa realidade como a da Somália. Ele viaja mais de 70 países, conhecendo a história de muitos cristãos. E uma das histórias que marcou a vida dele, que o ajudou a vencer, a superar essa crise na sua fé, foi que o cristão falou assim: nunca abra mão em liberdade daquilo que nós jamais abriríamos mão em meio à perseguição. Gente, as histórias contidas nesse livro dos cristãos que ele conheceu, assim como a história de vida do Nick, da sua esposa Ruth, são histórias que valem a pena a gente conhecer, para a gente ser encorajado. Quantas vezes a gente também passa por uma crise de fé, a gente também passa por momentos de intenso desânimo, de intenso questionamento, de não entender o porquê de algumas coisas, de não entender onde Deus está em meio a algumas situações da nossa vida. E com certeza esse livro aqui, ele vem como um impacto sobre nós. E eu espero que, assim como impactou a minha vida, possa impactar a sua também. Deus abençoe você e até a próxima.